Olá, tudo bem com você? Andei sumida, né? Eu estava, quer dizer, ainda estou com alguns problemas de saúde relacionado à dor crônica. E é sobre esse tema que eu resolvi falar com você hoje. Então, há muito tempo eu queria falar sobre esse tema que é muito comum entre as pessoas e ao mesmo tempo é tão pouco divulgado na mídia. Então, eu percebo que a medicina tem avançado muito nos últimos anos, graças a Deus, né? Graças a Deus para melhor. E há muitos estudos com comprovação científica sobre a dor crônica. Mas o que é dor crônica? A dor crônica, ela pode ocorrer em diferentes partes do nosso corpo e em pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, pode ocorrer nas costas de uma pessoa e nas pontas dos dedos de uma outra pessoa. E além disso, a sensação da dor, ela pode ser diferente. Por exemplo, a dor pode parecer ser latejante, alucinante e com ardência, é, ou com agulhamentos, não é? Em uma pessoa, mas em geral a dor crônica ela é considerada através de alguns itens, que são eles: durar mais tempo, acima de 3 meses, de forma contínua, e mesmo após o tratamento da lesão ou do problema que causou a dor, ela persiste por mais de 3 meses. Ocorreu desaparecer novamente por meses ou anos, se estiver associada a uma doença crônica como o câncer, artrite, diabetes ou a fibromialgia, ou pode ser uma ferida que não cicatriza, né? Então a dor crônica, às vezes, ela ocorre quando os nervos se tornam mais sensíveis à dor. Então, por exemplo, a causa original da dor pode estimular as fibras nervosas repetidamente, que envia mensagens ao cérebro desses estímulos. Então, o cérebro ele entende que ao sentir dor você está em perigo, pois a dor ela tem o seu papel importante para nós. Ela informa que há algo errado em nosso corpo. Então, o cérebro, ao receber esses estímulos de dor, ele envia mensagens com substâncias químicas ao nosso corpo, especificamente na região lesionada, né? E muitas vezes aumentando o nível da dor. Então, se esses estímulos for de forma contínua, enviará mensagens repetidas ao cérebro e poderá alterar a estrutura das fibras e das células nervosas, que são chamadas de remodelação, ou fazer com que as mesmas fiquem ativas. Então, assim, pode ocorrer que a dor com estimulação, que normalmente seria dolorida, ou o estímulo doloroso podia parecer mais forte, né? Então, este efeito ele é chamado de sensibilização. Então, além disso, outras áreas do tecido muscular e conjuntivo podem se tornar muito sensíveis ao toque. Então, essas áreas são chamadas de pontos de gatilhos. E uma vez ao tocá-los frequentemente, desencadeia, né, o aumento de dores inexplicadas e irradiam para outras áreas do nosso corpo, né? Então, o medo e a ansiedade, elas podem
reduzir a produção de substâncias químicas que reduzem a sensibilidade dos neurônios à dor. Então, ficar ansioso demais, né, pode piorar as alterações da sensibilidade à dor. Então, portanto, se a dor persiste após o tratamento, através de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, fisioterapia ou qualquer tipo de tratamento alternativo, e a dor insiste, persiste, após 3 meses consecutivos, a pessoa é diagnosticada com dor crônica. Então, essas pessoas frequentemente sentem-se muito cansadas, apresentam problemas para dormir, perdem o apetite ou o gosto pela comida, perdem peso ou não, né? Pode aumentar o peso por causa da ansiedade, e aí passa a comer demais de forma compulsiva e vai aumentar o seu peso. Então, a libido também pode ser prejudicada, né? Pode ocorrer diminuição da libido. Então, todos esses problemas são desenvolvidos de forma gradual, né? A dor constante, ela pode impedir que as pessoas façam o que elas geralmente gostam de fazer. Elas também podem se tornar pessoas deprimidas ou muito ansiosas. E elas podem interromper as suas atividades diárias para evitar de ter dor. Então, elas evitam de socializar porque ficam preocupadas com essa saúde física. Se vai ter dor, não vou sair porque eu vou sentir dor. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês todas essas informações, porque eu também sofro de dor crônica há muito tempo. Desde 2008, eu tive muitas dores de cabeça, sabe? Eram dores de cabeças que não tinha explicação, sabe? Eu ficava buscando de forma desesperada uma resposta à causa dessas dores de cabeça. Então, desde 2008, eu fui em busca dessas respostas e tive vários diagnósticos e fui submetida a vários tipos de tratamento até 2014, quando eu descobri que o meu problema era na minha coluna cervical. Mas de 2008 a 2014, eu fui diagnosticada com hipertensão intracraniana idiopática, fui diagnosticada com fibromialgia, enfim, me submeti a vários tipos de tratamentos ineficazes, exames invasivos, enfim, foram anos de muito sofrimento. E em 2014, eu descobri que era cervical, que ela também causava dor de cabeça, fiz um procedimento chamado risotomia e fiquei boa, né? Mas lá para 2017, as dores de cabeça voltaram e comecei a sentir muita dor. E aí, então, eu procurei um especialista em coluna cervical e ele me disse que eu precisava operar porque eu tinha uma hérnia de disco. Porém, eu operei em 2019, só que sem sucesso, porque as dores pioraram. Mas em 2020, eu comecei um novo tratamento. E por todos esses anos, né, em sofrimento, com muita dor, eu tive depressão. E tive que mudar o meu estilo de vida, porque eu era muito sedentária. Eu não tinha tempo para praticar atividades físicas. E o estresse, por trabalhar muito, estudar muito, eu dormia muito pouco, então eu tive estresse. Porque eu dormia muito pouco. E algumas vezes eu dormia em cima do teclado do computador, porque eu não respeitava os limites do meu corpo. Eu queria dar conta de tudo. Entender que nós somos seres humanos. E eu estava sendo desumana comigo mesma, né? O meu corpo dava sinais e mesmo assim eu insistia nos maus hábitos alimentares, com excesso de trabalho, com excesso de estudos.
e ter que conciliar a minha vida profissional com a minha vida doméstica. Porque eu sou casada, eu tenho filhos, então não é fácil você ser dona de casa, mãe, esposa, ter que trabalhar fora e estudar. Então foram realmente tempos difíceis, muitos anos de sofrimento. E eu tive que tomar consciência. E foi em 2019 que eu cheguei a ultrapassar os meus limites. E foi quando eu tomei essa consciência, né? O meu peso estava cada dia piorando, e piorava o quadro de dor, porque eu estava muito obesa, né? Mas Deus, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Ele nos envia pessoas maravilhosas para nos ajudar. Então, quando foi em 2020, eu fui a um médico que conversou seriamente comigo. E naquele momento, eu decidi mudar o estilo de vida, sabe? E seguir as orientações médicas. Parar de procrastinar aquelas decisões que a gente vai arrastando, adiando, né? E aí eu comecei um tratamento multidisciplinar. Eu comecei a fazer atividade física, com acompanhamento do professor de educação física, com uma nutricionista, né, para mudar meus hábitos alimentares, com acompanhamento médico, fisioterapia, meditação, contato com a natureza, troca de novos medicamentos por outros mais atuais e alguns procedimentos cirúrgicos com um neurocirurgião maravilhoso, especialista em dor crônica, que foi um anjo e tem sido um anjo na minha vida. E eu consegui emagrecer 25 quilos, mas eu ainda preciso eliminar 10 quilos. Eu melhorei a ter qualidade de vida, passei a ter qualidade de vida e aprendi a respeitar os limites do meu corpo. Eu não deixei de sentir dor, gente, mas há dias que eu estou bem e há outros dias que eu não estou bem. Mas eu aprendi que atividade física e dormir bem são remédios importantes para mim. Então, quando eu durmo bem, quando eu não durmo bem, eu acordo com muitas dores. E eu tenho problemas de ordem, o meu problema, ele é de ordem mecânica. Eu tenho problema na cervical, no trapézio, na dorsal e na lombar. Eles são realmente de ordem mecânica. Então eu brincava com os meus pais, dizendo a eles o seguinte: pai, eu nasci com um defeito de fábrica e eu quero indenização. E aí ele falava para mim: eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é da sua mãe. E aí ele ria. Claro que a gente tem que levar muita coisa da nossa vida de forma leve. A gente tem que brincar às vezes, né? Então, descontrair. E eu brincava muito com os meus pais. E aí eu brincava com a mamãe também, né? Dizia para ela: mamãe, eu nasci com defeito de fábrica e eu quero que você me restitua, eu quero indenização. Ela falava assim: culpa minha não, é culpa do seu pai, vai pedir para ele essa indenização. Mas eu sei que eles fizeram o melhor que eles puderam por mim e eles não tiveram culpa de nada. Aliás, eu tenho muita gratidão pelos pais maravilhosos que eu tive, sabe? E que Deus os tenha, né? Porque eles já se foram, e que os abençoe onde eles estiverem no plano espiritual. Eles fazem muita falta, né? Então a mensagem que eu deixo aqui para vocês é que os pais, eles sempre dão para nós o melhor que eles podem. Naquele momento é o que eles podem dar para nós. E cabe a nós termos muita gratidão para com os nossos pais, os nossos cuidadores. E amá-los,
né? E entender que eles também possuem as suas limitações. E a mensagem que eu deixo aqui para você que sofre de dor crônica, como eu, é que você reflita mais, né, sobre o seu tempo, como você tem administrado o seu tempo, há quanto tempo você tem sentido dor, né? E se essa dor for de forma contínua, persistente, né, principalmente se você perceber que ela segue um padrão de dor, busque ajuda, busque conhecimento sobre o seu problema, se instrua, se atualize, ouça mais de uma opinião médica, né? Se necessitar de procedimentos cirúrgicos, como eu precisei, verifique no site do Conselho de Medicina se o seu médico ele está registrado, se ele está habilitado em fazer procedimentos cirúrgicos. Mude o seu estilo de vida, né? Tenha uma boa alimentação, pratique atividade física acompanhada de um bom profissional nessa área de educação física, ou um personal, mas com acompanhamento médico. Se não puder, devido a seu problema, procure fazer uma fisioterapia, ou uma hidroginástica, pilates, caminhadas, andar de bicicleta, enfim, movimente-se. Faça meditação ou yoga para controlar o nível da ansiedade, porque a ansiedade, gente, ela piora consideravelmente as dores. Busque o seu autoconhecimento, faça uma psicoterapia com um profissional habilitado, durma mais cedo, até umas 22 horas, e durma bem. Faça a higiene do sono regularmente, preferencialmente durma 8 horas por dia, certo? De 8 a 10 horas, né? Menos do que isso para quem sofre dor crônica é prejudicial. Mas converse com o seu médico. Pratique a terapia do abraço, né, com as pessoas. E também a terapia do riso, dê boas gargalhadas. Opte por assistir programas de televisão saudáveis. Escolha um filme, de preferência um programa de televisão que te faça se sentir bem, que te faça sentir alegre, descontraído. Evite noticiários, porque eles pioram as dores e baixa a nossa frequência energética. E se dê prioridade, cuide de você. Não espere que ninguém cuide de você, sabe? Se ame mais, se perdoe. Pare de se automutilar com maus pensamentos. Vigie os seus pensamentos. Tenha mais contato com a natureza para repor os nutrientes, para repor as energias. Ande descalço na terra, sabe? Para poder captar os nutrientes que a terra possui. E também para tirar o excesso de energias negativas do nosso corpo, da nossa mente. Abrace uma árvore bem bonita e sinta a sua força. Se conecte com a natureza. Inclua você na sua agenda e beba muita água. Mas é isso, pessoal. Eu precisava compartilhar com você um pouco da minha trajetória, tá? Eu falei de forma superficial porque eu ficaria muito tempo aqui falando sobre os problemas que eu já enfrentei de saúde na minha vida, que dá um livro. Mas eu espero poder trocar figurinhas com você, compartilhar mais das minhas experiências, porque é assim que a gente vai melhorando, né? Através da gente vivenciar experiências com outras pessoas, né? E assim a gente vai aprendendo a lidar com a dor de forma diária. Mas falar sobre a dor crônica diariamente, como lidar com ela diariamente, vai ficar para um próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. E se você sofre com dor crônica, conta para mim aqui nos comentários um pouco da sua trajetória,
tá? E se você gostou, deixe o seu joinha, dê o seu like. E se de alguma forma eu te ajudei, compartilhe também este vídeo com outras pessoas, para a gente poder ajudar outras pessoas também, tá bom? Fique com Deus. Um forte abraço. Fique com Deus.